John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado em Dallas no dia 22 de novembro de 1963. Uma morte que até hoje gera polêmica. A versão oficial? Lee Harvey agiu sozinho. E o Dr. Martin Luther King Jr., líder dos direitos civis, morto em 4 de abril de 68. Outra morte misteriosa, com várias teorias envolvendo o governo dos Estados Unidos. Agora imagine isso. Do nada, o governo de Donald Trump decidiu liberar os documentos referentes a essas mortes. O que será que vai acontecer? A CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, foi criada em 1947 para ser a principal força de espionagem e coleta de informações do país. Mas com o passar das décadas, a agência foi se tornando algo muito maior do que ela mesma pensou que seria, mais poderosa e, obviamente, secreta. Em muitos casos, a CIA agiu como um governo dentro do governo, interferindo diretamente nas decisões políticas e até mesmo manipulando eventos históricos importantíssimos. A CIA monitorava veementemente Martin Luther King Jr. A CIA era de encontro ao Martin Luther King porque, naquela época, o status quo da sociedade americana envolvia o quê? As pessoas brancas sempre estando no poder. E também o Martin Luther King Jr. e outras figuras nos Estados Unidos estavam sendo contra a Guerra do Vietnã, fazendo com que a CIA ficasse ainda mais presente em Martin Luther King. E o caso de John F. Kennedy. John Kennedy foi um presidente mais, digamos assim, diferente no mundo americano, nos Estados Unidos. Mas por quê? Existiam algumas contrariedades desse presidente para a política que existia durante a Guerra Fria nos Estados Unidos. John F. Kennedy, ele era contra a Guerra do Vietnã, e isso ia de encontro, mais uma vez, à CIA. John F. Kennedy, ele era contra a invasão da Baía dos Porcos. Só que o principal e mais absurdo, digamos assim, em meio àquele contexto da Guerra Fria, é John F. Kennedy falar: pessoal, vamos fazer uma abertura política para Cuba. Lembrando, a Cuba não tinha uma política associada ao mundo americano, aos Estados Unidos. Então, quando o John F. Kennedy disse, vamos abrir a economia para que Cuba tenha relações econômicas conosco, isso assustou muita gente. Assustou tanto o pessoal da CIA, quanto de diversas outras camadas da sociedade, principalmente os defensores do capitalismo. Com a abertura desses documentos, muitas dessas teorias que eu mostrei a vocês podem ser finalmente confirmadas, ou quem sabe, desmentidas. O que se sabe é que em todos esses anos, muitas informações sobre os assassinatos de JFK e Martin Luther King foram mantidas em sigilo. E agora, com esses arquivos sendo revelados no governo do Donald Trump, eles podem finalmente vir à tona. Mas e as consequências disso? Imagina só se todas essas teorias, pelo menos 1% do que eu tô falando pra você, for confirmado. Imagina a confiança do povo estadunidense em relação às suas instituições. Porque hoje em dia tem FBI, hoje em dia tem a CIA, não é? Hoje em dia tem aquela galera que faz relação com o pessoal de Israel, o Mossad, o M6. Imagina a confiança do povo estadunidense quando descobrir que a morte dessas pessoas foram escondidas nos bastidores da história. Imagina um cara que paga imposto lá nos Estados Unidos, pensando, cara, eu realmente devo pagar imposto a um governo que está mentindo pra mim sobre a história do meu próprio povo. Um caos social pode acontecer se essas informações sigilosas forem repassadas ao público e tiverem qualquer relação com a CIA, ou com o FBI, ou com presidentes americanos que passaram pela história, por tudo isso. E as pessoas vão perder sua confiança nas suas próprias instituições.